Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de placa-mãe, tá? Esse aqui é um exemplo de placa-mãe de um computador normal, mas um notebook, laptop ou de um celular ou qualquer outro componente, de forma geral, vai seguir essa mesma organização, essa mesma lógica aqui, tá? Muda um pouco, mas é bem parecido, vocês vão entender. Então, na parte central aqui, a gente tem onde a gente encaixa o nosso processador, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem do processador. Então, aqui dentro, na parte bem central na placa, a gente coloca nosso processador, nossa CPU, ok? Um pouco mais do lado aqui, bem próximo, né? A gente tem os pentes, onde a gente coloca as memórias RAMs, certo? Então, você vê que a memória RAM ela é bem próxima aqui da CPU, certo? Aqui a gente tem os cabos, que a gente encaixa um cabo aqui e a outra ponta do cabo vai no HD ou SSD, certo? Então a gente já vê que tem uma distância maior, além do tamanho do cabo, e de uma distância percorrendo na placa mesmo. Então acaba que fica um pouco mais lento o HD do que a memória RAM, tá? E aqui do lado a gente consegue colocar os nossos periféricos, tá? Então a gente vai colocar fone de ouvido, mouse, teclado. No caso dos notebooks, isso aqui já é meio que incluso, né? Ok? Então, passando um pouco aqui, a gente tem algumas imagens. Você consegue ver aqui, nessa parte mais de baixo, o famoso HD, certo? Ele vinha nesse formato, isso aqui está aberto, a parte de trás geralmente é fechada, eu trouxe aberto para mostrar para vocês. Mas ele era um disco com agulha, né? Então, o que acontecia é que, com frequência, principalmente nos notebooks, essa agulha aqui acabava arranhando esse disco, deixando o computador muito lento, tá? Com o tempo, o pessoal evoluiu para os SSDs, que são esses objetos pretos aqui que vocês podem ver, tá? Dentro desse SSD não tem mais esse disco, então o acesso é muito mais rápido, algumas vezes mais rápido do que o próprio HD, porque era algo mecânico, né, que já é algo elétrico, e a gente não tem mais esse problema de estar arranhado, né? Com o tempo os SSDs evoluíram e os dele estão nesse formato de placa aqui, tá? Então alguns ainda são desse jeito, outros já estão nesse formato de placa, que é até um pouco mais rápido também. Aqui do lado a gente tem uma memória RAM, tá? Exatamente essa memória RAM encaixa nessa parte aqui da placa, e ela é responsável por guardar os programas que estão sendo executados no momento. E aqui embaixo é o nosso processador, o nosso queridinho, né? Uma das peças mais caras que a gente tem nos computadores aí atuais, responsável ali por todo o processamento. Então aqui tem alguns pinos, tá? Esses pinos eles encaixam aqui dentro. Só tem um jeito bem de encaixar aqui, só tem que ter cuidado para não amassar esses pinos, senão o prejuízo é grande. Mas esse aqui é o cara responsável por toda a tomada de decisão dos nossos computadores, ok? É interessante que a gente consegue ver aqui, deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem, que quando a gente vai comprar um computador, eu peguei um exemplo qualquer aqui no site, a gente tem algumas informações que fazem referência a essas peças que eu mostrei a vocês, tá? Então a gente tem aqui 13ª geração, por exemplo, né? 13ª geração do Intel Core i5, que é o nome do processador, certo? Então a gente tem algumas versões de processador e a gente pode ir vendo qual é o melhor. Uma coisa interessante é que aqui ele diz que tem uns 12 MB de cache. Então a gente vê que a memória cache ela está presente dentro do processador, dentro da CPU, tá? E, em teoria, quanto maior essa cache, de forma geral, o computador vai ser um pouco mais rápido, tá? Mas existem outros componentes que a gente tem que levar em consideração. Aqui a gente tem um pouco sobre o sistema operacional. A gente não falou ainda um pouco sobre o sistema operacional, a gente vai falar no futuro, tá? E aqui sobre memória. Quando a gente vê esse nome memória, a gente está falando da memória principal, tá? Ou memória RAM. Então, nesse caso aqui, a gente tem a opção de 8 GB ou 16 GB de memória RAM, beleza? Aqui no canto, a gente tem mais sobre armazenamento. Então, a gente está falando do HD, da memória secundária. Nesse caso, a gente tem 512 GB de memória. Então, você pode ver que, segundo aquela tabela, né, aquela pirâmide, a capacidade da memória secundária ela é bem maior do que da memória principal. Então, a gente tem 512 contra 16, beleza? Interessante que isso se replica em celulares também e em outros dispositivos, tá? No caso do celular especificamente, a gente pode ver aqui um smartphone da Samsung, peguei aqui um qualquer, e a gente tem 256 GB referentes ao armazenamento, certo? Aqui também a gente tem 12 GB de RAM, certo? Aqui também aparece, ó, é o tamanho da memória RAM, memória principal
desse celular, desse smartphone. E 256 GB é o tamanho do armazenamento, né, do HD, podemos dizer assim. E também tem informações sobre o CPU, um pouco da velocidade da CPU e etc. Ok, pessoal?